Essa é a nossa quarta aula para o concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal e agora a gente vai tocar num ponto muito provável de cobrança na sua prova, que são as alterações ocorridas no ano de 2018 acerca dos crimes sexuais. Temos a Lei 13.718 de 2018, que trouxe várias alterações relativas aos crimes contra a dignidade sexual. E nós vamos trabalhar essas alterações nessa aula, porque existe uma tendência muito forte de que alguma questão nessa primeira fase seja cobrada em relação aos crimes sexuais. E a gente começa com o delito de importunação sexual do artigo 215-A, que foi uma enorme novidade trazida pela Lei 13.718 de 2018. O artigo 215-A, ele traz o seguinte: praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, pena reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Veja que esse artigo 215-A, ele entrou no Código Penal depois de um certo clamor popular acerca de uma situação que aconteceu em São Paulo, em que um homem ejaculou numa mulher dentro de um ônibus. E em razão desse ato, esse indivíduo na audiência de custódia foi solto em liberdade provisória, pois o juiz considerou que não houve efetivamente um delito de estupro ali, mas sim uma contravenção penal, tendo-o, portanto, colocado em liberdade. Diante desse clamor, foi inserido no Código Penal o artigo 215-A, exatamente para abarcar esse tipo de conduta. O que a gente percebe aqui? O ato libidinoso, ele é praticado contra a vítima, sem que haja a sua anuência, porém sem violência ou grave ameaça, como ocorre, por exemplo, no estupro, onde há a violência ou grave ameaça. Então, o indivíduo pratica o ato libidinoso, usa o corpo da vítima para satisfação de sua lascívia, não praticando, no entanto, violência ou grave ameaça contra essa vítima. Perceba que isso também pode servir para a satisfação da lascívia de terceira pessoa que queira apenas contemplar o ato. Se isso ocorrer, também vai se verificar o crime do artigo 215-A do Código Penal, a importunação sexual. Então, o que você percebe aqui? A importunação sexual, ela é um minus em relação ao estupro do artigo 213 do Código Penal. Enquanto no estupro o ato libidinoso é praticado com o uso de violência ou grave ameaça, na importunação sexual o ato libidinoso é praticado sem anuência da vítima, assim como no estupro também não há anuência da vítima, mas na importunação sexual não há o uso de violência ou grave ameaça. Algumas peculiaridades relativas à inserção da importunação sexual no Código Penal. Primeira coisa, o crime aqui admite suspensão condicional do processo. O que você percebe? A pena privativa de liberdade varia de 1 a 5 anos, sendo ainda uma pena de reclusão, se o ato não constitui crime mais grave, ou seja, se o ato não é um estupro, se o ato não é um estupro de vulnerável, nós vamos ter aqui o delito de importunação sexual. Portanto, sendo a pena de 1 a 5 anos, pena mínima que não supera 1 ano, é possível a aplicação da suspensão condicional do processo. O sursi processual é possível em relação ao delito de importunação sexual. Este crime, no entanto, não é um crime hediondo. Não podemos considerar a importunação sexual como um crime hediondo. O tipo não foi incluído no rol de crimes hediondos. E o que é importante aqui? Com a entrada em vigor da Lei 13.718 e esse tipo penal novo da importunação sexual, uma contravenção penal ela foi revogada. Qual foi a contravenção penal que foi revogada, que aparece agora na sua tela? É a contravenção do artigo 61 da Lei de Contravenções Penais,
Então o que você vai ler agora é um tipo penal que não é mais aplicável. Importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. Pena, multa de 200 mil réis a 2 contos de réis. Essa contravenção penal do artigo 61 não existe mais, isto é, foi revogado o tipo penal, o que não significa ter havido abolício criminis em relação à conduta. Não houve abolício criminis. Houve sim o fenômeno da continuidade normativo típica, ou seja, a conduta que estava na lei de contravenções penais, sendo considerada como uma contravenção, agora passa a compor o artigo 215-A do Código Penal, a importunação sexual. Portanto, o fenômeno da continuidade normativo típica em vez de abolício criminis. O que era contravenção penal agora passa a ser crime. Crime contra a dignidade sexual. A ação penal já era pública e incondicionada, agora os crimes sexuais com a Lei 13.718 também se processam em regra como ação pública incondicionada, como de ação pública incondicionada, é o que a gente inclusive vai ver mais para frente, mais uma alteração. Então, importunação sexual, crime novo previsto no Código Penal, revogando o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, a importunação pública ao pudor. E aí, a gente passa agora ao artigo 216b, que também foi uma alteração de relevo trazida pela Lei 13.718 do Código Penal. Aparece na sua tela o 216b, que é o crime de registro não autorizado da intimidade sexual. Registro não autorizado da intimidade sexual, um crime que tem se tornado cada vez mais comum com a difusão da internet e também das câmeras fotográficas cada vez mais potentes dos celulares. O artigo 216b diz assim: produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. O artigo 216b traz uma infração de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima é de 1 ano. E o que você percebe? Não estamos falando aqui ainda do compartilhamento de imagens. Estamos falando apenas daquele que produz, que fotografa, que filma, que registra aquela imagem, sendo uma imagem com um ato de nudez ou ato sexual ou libidinoso, sem que a pessoa que esteja sendo filmada tenha em algum momento autorizado que essa filmagem, que esse registro seja realizado. O que a gente tem em relação a essa conduta aqui, que é o registro não autorizado da intimidade sexual? É uma infração de menor potencial ofensivo, a competência aqui é do Juizado Especial Criminal, de modo que nós temos uma infração de menor gravidade, segundo o que quis o legislador. Isso foi incluído pela Lei 13.772 de 2018 no Código Penal. Mas veja, é possível que o indivíduo ele não simplesmente filme uma pessoa na sua intimidade, estando nua ou praticando um ato sexual ou em alguma situação pornográfica. É possível que o indivíduo não filme propriamente aquela pessoa, mas veja, é possível que esse indivíduo faça uma montagem pegando imagens que são de terceira pessoa, uma pessoa desconhecida, e por meio dessa montagem, que pode ser uma fotografia, pode ser um vídeo,
inserir o rosto de outra pessoa fazendo uma montagem que seja uma fotografia ou um filme com esse rosto de outra pessoa. Se o indivíduo fizer isso, incidirá nas mesmas penas, como diz aqui o parágrafo único, que diz o seguinte: na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Então veja que a vítima pode ser que ela nunca tenha se colocado numa situação de exposição perante quem faz a imagem. No entanto, esse indivíduo, o autor do crime aqui, ele vai usar apenas a imagem do ato sexual de terceiros, de cenas pornográficas de terceiros e inserir o rosto da vítima nessa imagem. Com isso, estará caracterizada a infração do artigo 216b. O que eu chamo a sua atenção novamente? Ainda não estamos falando aqui do compartilhamento. Por isso essa infração é considerada menos grave. Estamos falando da violação da intimidade pura e simples, sem autorização, do registro do registro não autorizado da intimidade sexual, sem que a vítima queira que esse registro seja feito. Cuidado, por enquanto não estamos falando do compartilhamento. Mas agora a gente passa para o artigo 218C. E o que a gente tem aqui no artigo 218C? A gente tem o seguinte aqui. Oferecer é o delito de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. O que diz aqui o artigo 218C? Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena, reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. O que a gente tem em relação a esse artigo 218C? Perceba que aqui existe uma vítima que tem uma cena de sexo, uma cena que pode ser de estupro ou de estupro de vulnerável ou envolvendo pornografia. Quando há a divulgação, o compartilhamento, seja no WhatsApp, na internet, enfim, de qualquer outra maneira, o crime do artigo 218C está caracterizado. Agora não temos mais uma infração de menor potencial ofensivo. A pena de prisão aqui é de 1 a 5 anos. Veja, portanto, que não há infração de menor potencial ofensivo, mas o crime admite suspensão condicional do processo quando há a prática do artigo 218C. Veja, esse caput aqui já abrange a montagem. O caput não está dizendo que a imagem tem que ser com a vítima. O caput está dizendo que existe uma vítima que foi colocada numa imagem que contém sexo, que contém pornografia. Agora, não necessariamente a vítima se expôs perante esse indivíduo, perante alguém que fez o registro. Mas se existe a montagem naquela imagem, já é suficiente para a caracterização do artigo 218C. E qual é o grande problema aqui? O problema é que muitas vezes esse tipo de infração penal ocorre num contexto de vingança, de término do relacionamento, podendo inclusive esse crime ser enquadrado na Lei Maria da Penha como uma espécie de violência moral contra a mulher.
Sendo assim, e ainda violência sexual, porque o crime é contra a dignidade sexual, sem dúvida alguma. Embora não seja uma violência física propriamente dita, viola a dignidade sexual da mulher, sem prejuízo de que isso seja enquadrado como uma circunstância da Lei Maria da Penha. E nesse contexto de vingança, o agente responde ainda pela majorante que está no parágrafo 1º do artigo 218-C. Qual é essa majorante que aparece aí? A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Olha que importante isso aqui. O sujeito pode ter mantido a relação íntima de afeto com a vítima, estar mantendo ou ter mantido essa relação, ou mesmo que não tenha tido uma relação íntima de afeto, se o objetivo do indivíduo for divulgar essas imagens como forma de vingança ou humilhação, com o objetivo de humilhar a vítima, também estará caracterizada a majorante essa de 1/3 a 2/3, como diz aqui o parágrafo 1º. Veja que importante a gente tem nesse parágrafo 1º uma majorante. Não temos aqui propriamente uma qualificadora a ser analisada pelo juiz na terceira fase da dosimetria. E aí vem o parágrafo 2º e diz: não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Se, por exemplo, uma cena de estupro for divulgada num jornal, se uma cena de estupro for divulgada num documentário, não vamos ter a caracterização do crime, desde que medidas sejam tomadas para que não haja a identificação da vítima naquela imagem. Sendo o caso de identificar a vítima dará a sua autorização para que a conduta seja considerada como atípica. Então, muito cuidado, havendo situação, portanto, de divulgação em jornal, de divulgação científica, cultural, como um documentário, enfim, acadêmica, como um estudo sociológico ou no âmbito das ciências da saúde, enfim, seja qual for o tipo de divulgação, isso não vai configurar crime se o agente tomar medidas para não identificar a vítima ou se identificar a vítima, então deu a sua autorização para que essas imagens fossem divulgadas. É o que a gente tem no artigo 218-C, mais uma alteração feita pela Lei 13.718 de 2018, alterações importantíssimas que foram feitas no Código Penal. Só que agora eu chamo a sua atenção para o seguinte: esses tipos penais dos quais nós tratamos, que dizem respeito a registrar a nudez, registrar cena de sexo de alguém, que dizem respeito ao compartilhamento de imagens de pessoas sem autorização, cenas de sexo ou de estupro de vulnerável ou que envolvam pornografia, perceba que esses tipos do Código Penal não fizeram referência expressa em nenhum momento a aqueles crimes praticados contra crianças ou adolescentes, porque se houver criança ou adolescente, não vamos trabalhar com o Código Penal nesse contexto de registro ou compartilhamento de imagens. Vamos trabalhar com o ECA e nós vamos ver os tipos penais do ECA envolvendo crianças ou adolescentes para não confundirmos com o Código Penal. Então lembre-se o seguinte: se essa captação ou registro de imagens envolver criança ou adolescente, ou se esse compartilhamento de imagens envolver criança ou adolescente, não trabalhe com o Código Penal, trabalhe com o ECA. Vamos ver quais são os tipos penais do ECA que dizem respeito a esse tipo de situação. A gente tem primeiramente o artigo 240 do ECA, Lei 8.069 de 90, que diz: produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas
quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena. Veja que o ECA está falando da produção, reprodução, fotografia, filmagem de crianças ou adolescentes, e veja quem de alguma maneira agencia, facilita ou até contracena com essa criança ou adolescente vai responder pelo crime do artigo 240. Inclusive, o parágrafo 2º vai trazer aumento de pena dizendo, aumenta-se a pena de 1/3 se o agente comete o crime 1. No exercício de cargo ou função pública a pretexto de exercê-la. 2. Prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. 3. Prevalecendo-se de relações de parentesco, consanguíneo ou afim até o 3º grau, ou por adoção de tutor, curador, preceptor, que é o mentor, empregador da vítima, ou de quem a qualquer outro título tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento. Percebeu aqui como as imagens que são feitas com crianças ou adolescentes, elas incidem em relação ao artigo 240 do Código Penal? Elas estão abrangidas pelo artigo 240 do Código Penal, com o parágrafo 2º, trazendo aqui aumento de pena de 1/3, havendo exercício do cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la. No caso de relações domésticas ou no caso de parentesco, a gente vai ter também incidência do ECA. E aí o ECA no artigo 241 vai trazer um tipo penal ainda mais específico que aparece aí: vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Aí já estamos falando do comércio, aquele indivíduo que comercializa essas imagens feitas com crianças ou adolescentes vai responder uma pena de 4 a 8 anos, uma pena alta também se compararmos com o Código Penal em relação às pessoas maiores de 18 anos. Então a pena de 4 a 8 anos de reclusão e ainda a pena de multa no caso de comercialização desse material que é feito com crianças ou adolescentes. É o que vai dizer o artigo 241 do ECA. O ECA não para por aí, o ECA regula ainda mais essas imagens que são feitas com criança. Vamos ver agora no que dá o compartilhamento, porque a gente viu no 241 a venda, a comercialização e o simples compartilhamento. O artigo 241A vai trazer a resposta. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. E aí vem o parágrafo 1º e diz: nas mesmas penas incorre quem assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. 2. Assegura por qualquer meio o acesso por redes de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 2º. As condutas tipificadas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo. Perceba que o ECA não parou por aí, agora trouxe uma pena que varia de 3 a 6 anos e multa para aquele que transmite essas imagens. Vamos ter também a incidência do ECA, e o ECA não para por aí. A gente tem aqui o 241B e o 241C. O 241B vai trazer o seguinte: adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro
que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. O 241B é uma conduta um pouco mais branda porque não está falando de compartilhamento. Aqui estamos falando apenas do indivíduo que armazena, que adquire, que possui essas imagens sem compartilhar. O simples fato do indivíduo ter as imagens sem que haja necessidade de compartilhamento já configura o crime do artigo 241B. Isso foi inserido no ECA no ano de 2008. E o parágrafo 1º vai dizer: a pena é diminuída de 1 a 2/3 se de pequena quantidade o material a que se refere o caput deste artigo. Parágrafo 2º. Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos artigos 240, 241, 241A e 241C desta lei, quando a comunicação for feita por 1. Agente público no exercício de suas funções. 2. Membro de entidade legalmente constituída que inclua entre suas finalidades institucionais o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste artigo. 3. Representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. Parágrafo 3º. As pessoas referidas no parágrafo 2º deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido. Percebeu aí como o ECA trabalha essa questão tanto da captação, quanto da comercialização, quanto do armazenamento de imagens de crianças e adolescentes, e não para por aí. O 241C do ECA traz mais um tipo penal a respeito da questão, aparece na sua tela: simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire ou possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo. Percebeu aí? Mais uma situação em que o ECA tem tipo penal específico agora para a montagem, a adulteração de imagens. Se nós tivermos aí algum tipo de montagem que é feita na foto envolvendo criança ou adolescente para simular a participação dessa criança ou adolescente em cena de sexo ou de pornografia, a pena varia de 1 a 3 anos e multa, um crime que admite suspensão condicional do processo, e o ECA regula também essa situação. Então o que a gente viu aqui? Nós vimos aqui somente sobre essa questão das imagens envolvendo crianças e adolescentes, 1, 2, 3, 5 tipos penais no Estatuto da Criança e do Adolescente envolvendo esse tipo de conduta. Olha que importante isso aí. Então, criança e adolescente, o Código Penal não vai regular quando o assunto é captação, negociação, comercialização, distribuição ou montagem de imagens ou armazenamento. O Código Penal não vai regular isso. Vamos trabalhar com o Estatuto da Criança e do Adolescente regulando esse tipo de situação. A gente continua trabalhando com as alterações feitas pela Lei 13.718. Eu digo para você que essa lei não mexeu no crime do artigo 213 do Código Penal, a não ser no que tange a ação penal cabível, que a gente vai ver, e o 217A, que já era mesmo de ação penal pública incondicionada. Ele aparece na sua tela, o estupro de vulnerável, você já sabe qual é essa conduta. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, a pena é de reclusão de 8 a 15 anos. E o parágrafo 1º diz que incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Parágrafo 3º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave,
pena, reclusão de 10 a 20 anos. E o parágrafo 4º diz: se da conduta resulta a morte, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Só que a novidade vem no parágrafo 5º, é essa novidade que eu quero trabalhar com vocês, porque o parágrafo 5º aparece aí e diz o seguinte, ó: as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Pronto, aquilo que a jurisprudência já vinha dizendo, que a experiência sexual anterior da vítima não influenciava no crime de estupro de vulnerável, também não influenciava o fato da vítima ter consentido, isso já era um entendimento do STJ e do STF, e agora isso está expresso, tipificado no parágrafo 5º, no sentido de que o estupro de vulnerável se caracteriza independentemente do consentimento da vítima quanto às relações sexuais, independentemente da experiência sexual anterior da vítima. Isso não vai excluir o crime em relação ao estupro de vulnerável, como diz agora expressamente o parágrafo 5º do artigo 217-A. A gente passa para outra alteração importante agora no artigo 225 quanto à ação penal. O 225 é expresso: nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Perceba que antes nós tínhamos a ação penal pública condicionada à representação, como a regra geral nos crimes contra a dignidade sexual, e a ação pública incondicionada só era utilizada no caso de vulnerabilidade ou então quando a vítima tivesse entre 14 e 18 anos. Vítima que fosse menor de 18 e maior de 14 também a ação cabível era pública incondicionada. Agora, com a Lei 13.718, todos os crimes sexuais, todos os crimes contra a dignidade sexual passam a ser de ação pública incondicionada. Todos agora de ação pública incondicionada. Alteração importantíssima no artigo 225 do Código Penal. A gente vai ver ainda mais novidades, foram muitas novidades que ocorreram, novidades no que tange ao aumento de pena. Vamos ver quais são agora as majorantes nos crimes sexuais. O artigo 226 aparece aí na sua tela. A pena é aumentada, inciso 1, de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. Essa alteração é de 2005. 2 ou mais pessoas, aumento de quarta parte. O inciso 2 vai dizer que a pena é aumentada de metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, que é o mentor, ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. O inciso 4 diz de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado. Olha a nova alteração da Lei 13.718. 1/3 a 2/3 de aumento no caso de estupro coletivo. Estupro coletivo, que é aquele praticado mediante concurso de 2 ou mais pessoas, 2 ou mais agentes. Acabou de cair isso no TJ de Santa Catarina, o chamado estupro coletivo como majorante acabou de cair, o CESP cobrou na magistratura de Santa Catarina. E o estupro corretivo, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Estupro corretivo, também caracterizando o majorante de 1/3 a 2/3. E para fechar as majorantes, agora a majorante dos artigos do artigo 234-A, que diz: nos crimes previstos neste título, a pena é aumentada. Perceba que aí só há os incisos 3 e 4, porque o 1 e o 2 foram vetados, não tem 1 e 2 no Código Penal, já começa do inciso 3. Pena aumentada de metade a 2/3 se do crime resulta a gravidez. Então, aumento de pena de metade a 2/3 se do crime resulta a gravidez. E o inciso 4, de 1/3 a 2/3 se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência.
Então perceba que a gente tem aí majorantes, e nesse caso da majorante do inciso 4, se o agente fizer essa transmissão de doença infecto-contagiosa, ele não vai responder pelos crimes de perigo de contágio de doença venérea ou perigo de contágio de moléstia grave. Ele vai responder pelas majorantes relativas aos crimes sexuais, se essa transmissão ocorreu no contexto da prática de um crime sexual. Isso para que não haja bis in idem, o agente vai responder somente pela majorante do artigo 234-A. Então a gente fez aí um apanhado do que foi essa Lei 13.718 de 2018, entrando no Código Penal com várias alterações de relevo. Nós finalizamos aqui a nossa quarta aula e o meu desejo de sucesso para você, aluno do MEG, nesse concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal é muito grande. Eu quero você, nosso colega na Defensoria Pública, muito em breve. Torço muito por você. Estude esse material das nossas 4 aulas com atenção, faça anotações, questões virão com certeza em relação ao que nós falamos nessas 4 aulas. A primeira fase vai ter questões relativas aos nossos temas abordados. Um grande abraço para você, sucesso!